Olá, pessoal. Estamos de volta com o EPBR Entrevista. Hoje a gente está recebendo André Clark, CEO da Siemens Energy no Brasil. Oi, André, obrigado pela gentileza de estar mais uma vez com a gente aqui. Eu que agradeço, Felipe, só para parabenizar pelo trabalho da IPBR, publicação fantástica, essencial para o nosso segmento. Parabéns pelo Obrigado, trabalho. obrigado, André. André, queria começar esse nosso bate-papo. Hoje a gente marcou de bater um papo sobre políticas de descarbonização, mercado de carbono e outros movimentos nessa direção. E a Siemens tem investido e não só dinheiro, mas tempo, esforço, energia para atuar nesse mercado. E a gente eu queria começar esse bate-papo falando um pouco sobre a decisão da empresa de recentemente lançar um fundo de investimento para que fomentar políticas de descarbonização das atividades da empresa no Brasil. Como é que vai funcionar isso? Explica um pouquinho para a gente como que é esse projeto. Felipe, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Então, antes de mais nada, a Siemens, uma empresa de 180 anos de existência, cria a Siemens Energy, que tem nascido aqui em outubro, pouco mais de 6 meses, um pouco menos de 6 meses de existência, com um propósito: descarbonização. E a gente acredita que essa tendência da descarbonização, que já vem há muitos anos, vai acelerar à medida que a sociedade global se recupera do Covid. Todos os planos de recuperação dos nossos principais parceiros internacionais de comércio, né, Estados Unidos, continente europeu e, por que não dizer, China e Japão, todos eles lastreiam seus pacotes de recuperação pós-Covid, recuperação da economia pós-Covid, na economia verde. Então, o centro da discussão no mundo está na descarbonização dos nossos processos. Nesse contexto, aqui no Brasil, aqui nas nossas operações mesmo, dentro de casa, a gente resolve adotar o que se chama precificação interna de carbono. Dentro de casa, com uma regra interna, a Siemens Energy, a gente deu um preço para o carbono. No nosso preço hoje é $40 por tonelada equivalente de carbono. E cada operação, cada negócio, cada serviço que nós temos, quando emite carbono, paga para esse fundo. Esse fundo acumula e está lá. Quando aparecem projetos, e a gente estimula as nossas pessoas a criarem projetos que descarbonizam, a gente saca desse fundo para pagar esses projetos. Isto tem inúmeros objetivos. O primeiro deles é motivar as nossas pessoas a empreender, a serem criativas, à busca da questão da redução da pegada de carbono. Isso faz com que pessoas não normalmente no todo dia, pensando em carbono, passam a pensar. Ou seja, como é que, além de ser mais produtivo, meu custo mais barato, minha fabricação mais eficiente, agora, como é que eu reduzo a minha pegada de carbono? Isso faz com que as nossas pessoas comecem a perguntar, bom, qual é a minha emissão? Onde estão as minhas fontes de emissão? Como é que eu vou reduzir isso? As pessoas começam a trabalhar em grupo, fazer projetos e assim por diante. Eles apresentam esses projetos são avaliados e são financiados com esse fundo. Isso é muito importante, a gente vai, de longe, bater nossas metas de zerar carbono bastante antes do tempo previsto. O tempo previsto é 2030, é isso? Exatamente. A gente, carbono zero 2030, a gente estima que anos antes, aqui no Brasil, na nossa Operação Brasil, a gente vai chegar bem antes nisso. Já estamos a 70% do caminho trilhado. E tem um segundo ponto, Felipe, que é os jovens. Como é que você atrai talento hoje se você não dá projetos empreendedores e de missão, de propósito
para esses jovens. E eles querem trabalhar, para além de aprender sobre o negócio, sobre eletricidade, sobre os clientes, sobre potência, sobre os nossos produtos, serviços, engenharia, assim por diante, eles querem deixar a sua marca, querem ter o seu projeto. E esse fundo ajuda justamente para isso. Então, o terceiro elemento, a gente abre as nossas portas para os nossos clientes, os nossos fornecedores, para fazer benchmark. Aí, como é que funciona isso aqui? Como é que vocês fizeram isso na prática? Dá uma sensação prática de o que é um fundo de carbono, de precificação interna de carbono. Por que isso é tão importante? Porque o mundo vai para o mercado de carbono. E aí a gente entra naquele assunto do mercado nacional de carbono. Que a gente estava até conversando antes aqui da gente iniciar a gravação, a Siemens participou de um movimento, quer dizer, vem participando já há algum tempo, né, junto com o Sebedes e com outras empresas, tentando fomentar a construção desse mercado de carbono no Brasil. André, como que você vê o momento atual dessa discussão? A gente está beirando aí a COP26, que pode ser a última oportunidade para a gente efetivamente criar esse mercado, e o Brasil tem toda a possibilidade de chegar lá com um diferencial, né, com metas de verdade, com um compromisso grande. Como é que você vê o momento atual desse projeto? Você acha que depois do PMR, a gente vai continuar? Você acha que o país está numa direção caminhando certo ou precisa se mover mais rápido? Como é que você tem visto isso? Então, várias coisas, né, Felipe? É muito importante lembrar, para além de toda a importância da gente reduzir a crise climática que a humanidade está passando, isso está evidente, ou seja, Covid é resultado de uma crise ecológica resultante de uma crise climática. Não tenha a menor dúvida, os cientistas já estão colocando isso. A humanidade não irá tolerar isso mais. Todos os países estão anunciando a sua pegada zero de carbono porque nós temos que baixar essa crise rapidamente. Veja o que está acontecendo nas grandes tempestades nos Estados Unidos, os grandes furacões, a quantidade de dinheiro, vidas, para além do Covid, tá certo? Então, isto à parte, se pensarmos quase que exclusivamente como cabeça de negócios, um outro fenômeno está acontecendo. Nunca houve uma transferência de dinheiro tão grande para fundos ESG, Environment, Social and Governance. Isso nunca aconteceu na humanidade, esse volume de dinheiro saindo de outros tipos de aplicação para ESG. A condição número 1 de qualquer ESG, a primeira pergunta é descarbonizado? Então, do ponto de vista de oportunidade, é uma singularidade. Para qualquer empreendedor que atua em qualquer segmento, certamente no nosso segmento de energia, a transferência das nossas atuações para padrões de descarbonização super intensivas. A humanidade pede, os investidores estão exigindo e a oportunidade é muito grande. Segundo elemento. Felipe, o Brasil que eu acredito é aquele Brasil que lá na Eco 92 criou o conceito de desenvolvimento sustentável. É esse mesmo país que é uma potência da energia verde, é uma potência diplomática capaz de ser um grande catalisador da economia verde. E o Brasil tem oportunidades singulares e continuam nessas oportunidades. Tanto é que as maiores empresas do Brasil, sob a bandeira do Sebedes, se juntaram e disseram claramente: é tempo sim de criar um mercado compulsório de carbono no Brasil, por vários motivos. O primeiro deles, a criação de oportunidades econômicas enormes, planos de negócio prontos e lastreados para a descarbonização. Mais do que isso, os números, os cenários, o cenário Shell, o cenário Equinor, o cenário da Exxon,
e de vários outros, da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram e demonstram que no mundo, para além de reduzir a pegada de carbono, nós vamos ter que capturar carbono. Chama-se o carbon capture. E, Felipe, o jeito mais barato de fazer isso é reflorestamento, reconstituição da floresta amazônica, que nós temos perdido a taxas absolutamente inaceitáveis. O mundo não aceita isso mais, para não dizer quase um terço do nosso Pantanal. A reflorestamento custa e pode ser um negócio de floresta nativa sendo reconstituída como um ativo que vale dinheiro. E esse dinheiro pode ser mercado de carbono. Gera uma série de empregos, uma agricultura de florestas. Por que não pensar floresta nativa como agricultura? É a mesma agricultura, exige o cuidado, a atenção com a terra, várias coisas. Reconstituição da floresta. Muito importante, para não dizer os títulos de deflorestamento evitado, os famosos REDs, também são ativos financeiros, cada vez mais em vogue e de interesse global. Veja, o Brasil pode estar liderando essa história, e a nossa maior dívida no Acordo de Paris é o artigo 6, que é justamente a emissão de carbono pelo uso da terra. Né? Nós temos que nos convencer que temos um muro, um encontro com o muro na COP26. O mundo vai exigir da gente muito parcimônia e ações muito concretas. O mercado de carbono é uma delas. A gente cria uma economia verde que favorece o nosso desenvolvimento, nossa saída desse buraco da Covid e, simultaneamente, ganha um pouco mais de credibilidade na nossa longa e importante história verde como país líder nessa área. Nós temos que recuperar isso, a gente só esqueceu, a gente só precisa recuperar. Ainda dá tempo para a gente criar ou pelo menos se mover para criar esse mercado até a COP? A gente já está aí no final de março, né? A gente está gravando hoje já no finalzinho do mês, e a gente sabe as dificuldades que existem no legislativo brasileiro, né? A morosidade que é normal aos trâmites democráticos e de discussões legislativas. Você acha que dá tempo da gente até a COP26 se mover para levar uma mensagem de que a gente está efetivamente fazendo um outro caminho? Felipe, acho que dá. Se a gente aprovou o RenovaBio na velocidade com que a gente aprovou, por que não o mercado de carbono? E tem outra questão. Se a gente não se mover, o preço a ser pago para o nosso principal setor exportador, que é o nosso queridíssimo agronegócio, ou os commodities de mineração, imagina se a gente pode correr o risco de um boicote. Muito perigoso. Então, assim, seja pelo lado defensivo, seja pelo lado construtivo, de uma agricultura verde, respeitosa, de primeira linha e tudo mais, a gente já fez isso antes. Deveríamos fazer de novo. Legal. A gente está começando agora no Legislativo uma discussão sobre o mercado offset, uma regulamentação para o mercado de offset de carbono no Brasil. Como é que você enxerga a importância desse mercado, André? E é preciso a gente regulamentar ele já, mesmo antes da gente criar o mercado compulsório? Como é que você vê esses movimentos? Felipe, eu vejo o movimento com excelentes olhos. Se está no Congresso, é uma demanda da população. O Congresso é representante do povo. Se está no Congresso, é que tem um segmento da população interessado nisso. Segundo, é um interesse, e esse debate, excepcional. É uma riqueza do Brasil e a gente tem vantagem comparativa nesse jogo. A gente entra no jogo ganhando de 7-1. Por que deixar de perder este jogo? Então, eu vejo a discussão no Congresso mais um passo na direção de maturar essa discussão
e sim, por que não apressar essas questões. A gente, em conjunto com várias outras empresas, Felipe, a gente trabalha o conceito e as arquiteturas de um mercado de carbono brasileiro há 5 anos, um pouquinho mais até, mas estruturadamente há 5 anos. E o Brasil tem funcionários públicos, representantes no Ministério da Economia, que conhecem essas questões profundamente. O nosso presidente do Banco Central, por exemplo, é especialista em finanças verdes. Olha os ativos que a gente tem. Não aproveitá-los pode ser uma perda de oportunidade. E vai ficar mais difícil, né, André? Como é que fica a visão do CEO que está comandando um negócio, seja em energia, seja em agronegócio, no momento que o ESG está tão forte, como você mesmo falou antes, o dinheiro vai ficar muito mais difícil para quem não tiver esse DNA de descarbonização, esse DNA verde nos seus negócios, não? Não só o preço do dinheiro, não só o preço do dinheiro. O consumidor começa a perguntar, bom, de onde vem essa carne? De onde vem esse produto? Tem práticas responsáveis? Direitos humanos, negócio importantíssimo no mundo. Tá tudo bem? Os direitos dos animais, o não sofrimento, o tratamento humano de animais. Então, assim, existem dimensões no mundo do consumo que são grandes tendências e vai, pós-Covid, essa atenção do consumidor vai ser maior ainda. Então, não só é um perigo para quem não prestar atenção, porque estará afadado aqui e ali, aproveitar uma ondinha de curto prazo, mas no longo prazo, se é colocado na caixinha errada, o negócio não recebe mais financiamento. E sem financiamento, ele não cresce. E se não crescer, a gente sabe bem, é esquecido. Uhum. Existem revoluções enormes acontecendo. Mobilidade elétrica, uma tendência inexorável, né? 60% das nossas emissões ou são industriais ou são nos transportes. Essa é uma tendência muito forte, que está mudando as cadeias de valor de como é que produz automóvel, carro, ônibus. Dali a pouco você está com uma fábrica que produz um negócio antigo, mas você produz isso aí ainda? Não tem mercado para outros produtos? Ah, não vamos ter fábrica aí não. Então, olha só, a descarbonização afeta muito além das cadeias de energia. É uma decisão brasileira. Nós temos que ter uma estratégia verde para o mundo que está pedindo isso e para os nossos próprios brasileiros. Acho que o brasileiro absolutamente valoriza a natureza. Você acha que a gente precisaria ter um programa de país para essa retomada verde, ou um caminho, uma diretriz, um plano nacional? A Alemanha, por exemplo, tem um planejamento, tem um ministério para isso. Você acha que esse é um caminho saudável para um país? É um caminho essencial, né, Felipe? Se não pela própria crença de que é importante, né, a gente cuidar da nossa natureza, para que nossos filhos e netos também se beneficiem das nossas riquezas, e pela própria noção de que quem é soberano cuida do que tem. Essa é uma noção muito importante. Mas, para além disso, se os nossos principais parceiros de negócio criaram esses planos e precisam da gente, até como supridores, para que os planos deles derem certo, por que não aproveitar essa oportunidade? Eu vou te dar um exemplo. O famoso hidrogênio verde, que agora fica cada vez mais famoso. A Alemanha, a Europa, Reino Unido, o Japão, logo, logo lançarão suas políticas públicas de hidrogênio verde. O que esse hidrogênio verde faz? Substitui o carvão. Nós não temos carvão. Não temos hoje e nunca tivemos. Não é um problema nosso. Mas nós temos, Felipe, a energia eólica
de menor custo marginal no planeta. Certamente onshore, que é mais competitiva ainda. Essa energia eólica, hoje, quando a gente faz os nossos leilões e tudo mais, está limitada à nossa demanda nacional. Se a gente começa a exportar hidrogênio verde para essas nações que vão precisar, nós criamos um commodity verde, profundamente competitivo, ampliando a nossa pauta de exportação e criando uma enorme onda de expansão dos nossos parques eólicos. Onde? Justamente no Nordeste e parte do Norte, onde mais precisa de alavancar emprego, renda, novos projetos e assim por diante. Onde esse hidrogênio vai ser produzido? Nos portos do Nordeste. Onde eles vão ser levados? Nos navios e nos portos na distância menor com a Europa. Você imagina que isso é um eixo de desenvolvimento enorme para todos nós. Se a gente for além disso para nossas energias offshore e todo o desenvolvimento que nós estamos fazendo do pré-sal, nosso know-how de fazer coisas no mar e tudo, cria grandes cadeias de valor importantes para todos nós. O Brasil é um campeão da energia verde. Mais ainda, etanol, biomassa, biogás que está por vir, o consorciamento de biogás com hidrogênio, são coisas muito importantes a se pensar. Isso desenvolve ciência, tecnologia das nossas universidades. E a gente precisa reter talentos, precisa dar oportunidade para essa moçada que está fazendo doutorado, mestrado, com tecnologia e assim por diante, com a nossa tecnologia. A gente fez isso. O pré-sal é tecnologia brasileira. O agronegócio, agricultura tropical, energia brasileira. A energia verde pode ser tecnologia brasileira também. Nós temos grandes oportunidades à frente, Felipe. Legal. E no projeto de vocês, interno da Siemens, vocês têm vocês vão investir em descarbonização usando renováveis também? Vocês estão incentivando o uso de renováveis nas unidades fabris? Como é que vocês estão fazendo esse projeto internamente? Então, primeiro de tudo, descarbonização tem basicamente 3 vertentes, né? A eficiência energética, ou seja, como consumir energia de forma mais eficiente, e aí existem inúmeras ferramentas para isso, aplicativos, digitalização, MED que melhora, né? Inteligência artificial para isso. O segundo é, obviamente, a substituição de fontes não renováveis por renováveis. Energia solar, compra de energia eólica, inúmeras formas, né? E o terceiro é, obviamente, a aplicação de produtos, serviços destinados a descarbonizar as atividades dos nossos clientes, fornecedores e assim por diante. Essa parceria é o centro do nosso negócio. É o que a gente faz, descarbonizar os sistemas energéticos dos nossos clientes, na transmissão, na geração, na renovável, no transporte, na logística, é o que a gente faz, na engenharia. Então, esse é o destino desses investimentos, certamente dentro da Siemens. Legal. E é possível a gente imaginar a empresa investindo amanhã, como a gente já viu um anúncio feito recentemente pela Equinor e outras empresas de energia se movendo para isso, e investir em florestas no Brasil? Pode ser um caminho? Pode ser um caminho. No mundo da captura do carbono, pode ser um caminho. Em verdade, a gente avalia isso o tempo inteiro, né? Fazemos descarbonização ou vamos fazer os que a gente chama de offsets. Hoje, a gente tem conseguido, através de tecnologia e através das nossas ações, reduzir a nossa pegada de carbono. Mas, eventualmente, lá na frente, a gente vai ter que fazer compensação. E aí, floresta é uma excelente alternativa. A gente mede isso e faz conta e tudo mais. É que antes disso, a gente prefere emitir menos, né? Tá certo. E como é que é hoje o relacionamento de vocês com fornecedores da Siemens,
na relação de descarbonização. A gente tem visto, recentemente, a gente teve um bate-papo com o Ardeng, da Petrobras, e ele dizia que um dos movimentos que a empresa vai fazer é pedir que nas suas normas para fornecedores, que esses fornecedores tenham também compromissos de descarbonização. Esse é um caminho também para vocês? Ou já é um caminho? Esse é o caminho de 10 anos atrás, é isso e muito mais. No seguinte sentido, não estou desmerecendo esse tipo de alternativa, ela é muito importante porque ela ajuda a conscientizar, a chamar os fornecedores com olho estratégico nessa direção. Mas é muito além disso, Felipe. Por quê que é muito além disso? É sobre aquela palavrinha que a gente chama de inovação. Antigamente, a inovação era aquela inovação num cantinho lá, guardadinho de um laboratório dentro da companhia, com um grupo fazendo uma coisa bem secretinha, e pã, saía uma coisa muito interessante. Acabou isso. Inovação é um fenômeno de rede. É um conjunto de pessoas, não necessariamente dentro da empresa, trabalhando juntos por uma missão. Quem dá a missão, em geral, é um cliente, um problema. Olha, eu preciso descarbonizar, eu preciso mudar o meu jeito de fazer isso ou aquilo. A gente junta técnicos nossos, do cliente, dos fornecedores, startups, esses aceleradores, ecossistemas de inovação, junta todo mundo, os especialistas, faz uma primeira reunião, usa métodos agile, né, ágeis, e a primeira resposta, hoje em dia, tem que vir na primeira semana. Na segunda semana você melhora mais um pouquinho, na terceira. Esse é o método novo. E aí, por que isso é tão importante? A gente precisa dos fornecedores para ajudar a gente a inovar. Não é a gente mandando em alguém. Ou, faça isso porque eu preciso. Não. É um convite, a casa está aberta, porque eu tenho um problema. Você tem ideias? Se você tiver ideias, junte com as minhas, vamos juntar os recursos e vamos inovar juntos. A cadeia da energia tem desafios tão grandes que ou todos inovam ou não chegaremos lá. Em especial nessa área, no petróleo, no gás e petróleo, em outras áreas da energia, se a empresa de petróleo inova investe em inovação, a cadeia inova 10. Essa tem sido a métrica da última 5 décadas. Portanto, você imagina que a cadeia de suprimentos inteira vai ter que inovar junto com as universidades, com os centros de pesquisa, com as startups, no Brasil, fora do Brasil, em conjunto, mas com uma mirada: o mundo. As inovações criadas aqui são e têm que ser desenhadas para servir o planeta, porque senão você perde a escala de retorno dessas inovações. Mas é por isso que é tão importante isso. Né? Mas a indústria do petróleo é, sem dúvida, que tem o maior desafio aí nesse movimento dessa descarbonização e da transição energética, não? Tem um desafio gigantesco, é uma das mais, existem outras, né? Cimento, aço, né? Pedaço substancial da mineração, materiais como um todo, né? Como eu disse, 60% das nossas emissões estão em transporte e na indústria. Transportes, grande desafio à frente. A parte de geração de energia é só 40% das nossas emissões, da humanidade. Né? Nós temos uma longa trajetória à frente e vai exigir muita inovação. Inovação é um fenômeno de rede, de cooperação, de cocriação. Por isso que é tão importante. Você falou algumas vezes durante o nosso papo aqui, André, sobre eletromobilidade, né? E essa é uma discussão que ainda está incipiente ainda no Brasil. A gente está discutindo, tem sempre a discussão do etanol, se a gente vai perder um por causa do outro e tal. Mas você enxerga que a eletrificação do transporte, sobretudo do transporte individual, que está mudando consideravelmente, é um caminho sem volta? A eletrificação, Felipe, é um caminho sem volta. A economia que não procurar produtividade
fica para trás e terá grandes problemas. A nossa é um exemplo muito claro disso. É uma economia que perdeu produtividade. Eletrificação é produtividade, eletrificação dos processos produtivos, é produtividade na veia. Por quê? Porque reduz a quantidade de energia por dólar produzido. Isso não tem volta. Segundo fator, as cadeias de valor mundiais vão caminhar na direção das energias renováveis. Por quê? Porque é mais barato. A energia solar, pela primeira vez na história da humanidade, atrela energia à lógica dos microcomputadores, dos chips baseados em silicone. O que tem essa história? Escala e crescimento faz o custo cair brutalmente. É inevitável que a energia solar, distribuída em especial, ganhe espaço de forma avassaladora no planeta, também no Brasil. É o que chamamos da entrada da humanidade no mundo da energia marginal de custo zero. Essas duas coisas em conjunto, essa pressão pela produtividade e energia marginal de custo zero, irá levar a gente à eletrificação dos carros, dos ônibus, dos caminhões, dos trens, dos navios e assim por diante. As estratégias para cada uma delas serão diferentes, mas essa é uma grande tendência, inexorável, quase lei da física. A gente pode, como sociedade, querer aproveitar um pouquinho mais aquela sombra gostosa e tudo mais, mas não dura muito. Por quê? O mundo é globalizado, as cadeias de produção são globalizadas. Aquilo que eu falei, quem abre uma fábrica para produzir celular daquele tijolão que a gente que pesava 2 quilos, quem vai abrir uma fábrica dessa? Era bom? Era bom. Mas o que tem hoje é melhor. Mudou a cadeia de valor. No caso dos automóveis, e assim por diante, acho isso inexorável. E vai ser muito mais rápido do que se imagina. E a gente, esse cenário que você está trazendo para a gente da energia marginal custo zero, cria um mercado completamente de energia, não só no Brasil, mas no mundo, né? É uma outra, a gente está falando de um outro mercado, né? Se for pensar, Felipe, energia, isso já é realidade em vários micromercados, a gente participa de inúmeros experimentos de escala bastante razoável, energia e cyber currencies, né? Energia e criptomoedas. As duas coisas andam juntas. O que é uma coisa, o que é outra? O que é o elétron e o que é a criptomoeda? Né? Já existem em vários lugares do mundo. Você põe os seus créditos de celular na porta do seu apartamento, acende a luz. Vai viajar, descarrega, não tem mais luz. Uma tendência. Bairros inteiros aqui na cidade de Nova York, no Brooklyn, os produtores que produzem energia dos seus telhados têm um mercado do bairro de energia. Uns instalaram painéis solares, outros não. Uns compram, outros vendem. Micromercado organizado por criptomoeda, dentro de um bairro. Não estou falando nem de uma cidade, dentro de um bairro. Então, abrem espaços para inovação de grande capacidade. No Brasil, vemos isso, somos investidores em algumas dessas startups, as comercializadoras fazendo coisas impressionantes, de altíssima qualidade, os bancos abrindo as suas corretoras de energia no Brasil. Isso indica muita coisa à frente. E a gente soma a isso o perfil, né, e a demanda da sociedade para que todas as indústrias mudem, né? O que vai forçar certamente esse movimento ser bem mais rápido, não? E você imagine, Felipe, isso tudo ajudado por um mercado de carbono, que além da energia, você tem outro commodity, que é o CO2.
os dois podem gerar volumes e volumes de novos negócios, de novas cadeias de valor. Legal. André, pessoal, a gente conversou com o André Clark, que é CEO da Siemens Energy aqui no Brasil. André, mais uma vez, eu queria agradecer a sua gentileza de abrir um espaço na agenda para conversar com a gente, sempre gentil e prestativo aqui com a gente, já nosso sócio aqui na EPBR. Felipe, eu sou um fã do trabalho de vocês, vocês são nascidos e criados no mundo digital, energia é digital, e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante para o país e para a nossa indústria. Continuem fortes, continuem bem e saudáveis, bola para frente, vamos juntos construir essas oportunidades. Legal, André, obrigado pela sua gentileza mais uma vez e obrigado para você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Até a próxima e fiquem bem.